seja bem-vinda a mais um Delas Convida. Eu sou a Cibele Fávero, jornalista. Estou fazendo companhia para você nessa websérie e hoje nós vamos receber a Ana, que vem direto de BH com toda a sua experiência em vendas, principalmente B2B, né, Ana? Seja bem-vinda. Obrigada, Cibele. Sim, meu nome é Ana, prazer falar com vocês, prazer estar aqui no Delas. Sou consultora de Go-to-Market e vendas B2B, trabalhei 13 anos nesse mercado de tecnologia, fiz essa transição porque vi essa necessidade nas empresas, então qualquer empresa que queira aumentar a receita, eu consigo ajudar. Por onde você começa? Quando a empresa sinaliza assim, Ana, preciso de ajuda, quero aumentar minha receita. Depende muito do momento que a empresa está. Se é uma empresa que vai entrar em fase de escala, por exemplo, provavelmente ela já tem algum time estruturado. Então a gente analisa como que está a performance daquele time, se dá para vender mais com aquele time, se precisa de contratar mais gente ou não. Como que estão as métricas, canais de aquisição. Então a gente faz todo esse diagnóstico de performance para antes determinar alguma solução. Se a empresa está começando, vai contratar o primeiro vendedor agora, a gente vai mexer bastante em proposta de valor, empacotamento de produto, o que também acontece quando a empresa já tem time, mas nessa fase é primordial que a proposta de valor esteja muito clara, porque o mais conhecido supera o melhor muitas vezes. Então, a gente precisa preparar tudo para que a gente consiga extrair, e principalmente nessa parte de vendas de tecnologia, eu acho que a maior missão é traduzir a linguagem técnica para uma linguagem que seja entendível para os decisores do outro lado. E de que forma isso impacta nas vendas? Porque a gente sabe que muitas vezes essa abordagem ela não é direta, mas ela reflete diretamente na venda, né? Sim. Quando a gente traduz para algo que o cliente entenda com a linguagem correta, o seu produto ele quebra muitas barreiras. O seu serviço ele é mais acessível para quem realmente vai comprar e para quem vai usar. Então isso interfere totalmente na taxa de conversão, no entendimento do produto. Eu acho que quando a gente vende, por exemplo, software, que é um mercado muito comum, esse é um dos maiores gargalos que eu enxergo nas empresas. Às vezes apresentações muito longas, porque o produto tem várias funcionalidades e a gente não foca muitas vezes no que gera valor de fato para o cliente do outro lado. E fazer essa simplificação do produto, por mais completo que ele seja, por mais que a gente queira muito apresentar tudo, não é o melhor caminho, mas sim começar com a estratégia correta e às vezes nem vender tudo num primeiro momento, mas ter produtos de entrada e uma esteira que faça sentido para aquele cliente. Esse é um ponto muito importante, né? Essa esteira que faça sentido. Por quê? O dono do negócio, ou quem trabalha diretamente com o negócio, é claro, ele vai ter muito amor, muita paixão pelo todo. Só que quem tem a expertise, por isso que é tão importante, né, acionar os gestores certos, os consultores certos, vai enxergar os potenciais e muitas vezes com o produto de entrada, você vai conseguir atrair o cliente que depois não sai mais. E aí ele fica na esteira, ele compra o próximo produto, ele vai agregando valor, porque ele já comprou, ele já confiou, já conheceu a qualidade e aí ele não sai mais. Só que quem está à frente do negócio muitas vezes não enxerga que dá para dividir, que dá para distribuir todo aquele conhecimento ou tudo que você for entregar para o cliente. E aí é que entra também o consultor, né? Exatamente. A gente até falou sobre isso agora há pouco na palestra sobre networking que gera negócios. A gente tem dois extremos quando a gente fala de vendas. Ou a pessoa que quer vender muito rapidamente antes de construir a relação de confiança com o cliente, que é um extremo que não é muito legal, que quando a gente pensa em vendas, a gente primeiro constrói uma confiança e sai muito mais fluida a nossa chamada para ação, que é a chamada para vender, depois que a gente fez todo esse relacionamento. A venda é uma consequência dessa construção de valor que você faz antes. Mas um outro extremo, principalmente para founders que às vezes são mais introspectivos, mais técnicos, é nunca achar que o produto está bom o suficiente. E aí, às vezes, faz um Frankenstein de produto mesmo, muito robusto, muito grande, e que o cliente não vai topar comprar tudo de uma vez. Porque se ele fica
um produto muito extenso, ele fica caro. Então, a gente trabalha justamente nessas adaptações, empacotamento, precificação correta, para que a gente tenha uma esteira fluida e para que a gente tenha também revenda, porque vender para a base é muito mais barato do que vender para um novo cliente. Então, a gente não pode esquecer também de focar a energia na nossa base para aumentar o tempo do cliente, que a gente chama de lifetime value, nessa lógica, e não só focar em novos que a Ou gente seja, quem custa mais já caro. está ali é cliente que tem que ser também atingido pelas novas propostas e tem que ser mantido ali, né? Exatamente. Quando a gente quer vender tudo de uma vez, a gente às vezes está entregando muito para uma pessoa que tem uma dor muito específica. Conforme o cliente vai crescendo, pela transformação muitas vezes que o seu próprio produto causa, ele vai tendo mais margem e outras dores. Então, por exemplo, quem acabou de abrir uma empresa tem uma dor. Quem fatura 100 mil reais tem outra dor. Quem fatura 500 mil tem dores completamente diferentes. Muitas vezes o erro é querer vender uma Ferrari para quem naquele momento precisa de um Gol. Então a gente precisa adaptar o nosso discurso, a nossa proposta de valor e até o nosso produto para que a gente tenha uma fluidez mais rápida nos canais de entrada. Ana, muito da sua experiência, né, de todos esses anos de consultoria, também vem da sua experiência com a Hotmart. Divide um pouco com a gente. Sei. Trabalhei na Hotmart e também trabalhei na Solids, trabalhei numa multinacional também durante muitos anos, chamada Sonda. Então, trabalho há 13 anos dentro desse mercado. Todas essas empresas foram empresas de crescimento exponencial. O que eu chamo de crescimento exponencial? Que crescem mais de 100% ano a ano, por vários anos consecutivos, né? A Hotmart, por exemplo, hoje é um unicórnio, a sede nem é no Brasil mais, mas são empresas de alto crescimento. E quando a gente está na linha de frente de empresas como essa, a gente passa por muitos percalços, porque o alto crescimento ele também traz dores. Então, todos os cenários possíveis, eu já consegui viver muitos deles e ainda pego novidades dentro dos meus clientes, mas eu acredito que o campo de batalha é o grande diferencial nesse sentido, de ter passado por empresas que me desafiavam diariamente com desafios e mudanças. São empresas que têm mudanças constantes, diferentes de empresas que já são maiores e têm processos mais bem estruturados, que você às vezes demora a mudar algum pontinho. Quando você está nessas empresas, a sua capacidade de resolução precisa ser muito alta para que você consiga se adaptar rápido para poder crescer rápido. E tem que atender de forma integral, né? Não adianta também oferecer um produto que é excelente, que é maravilhoso, mas também não ter o suporte ali por trás. Vocês trazem tudo isso também para quando a pessoa quer ampliar a receita. Não dá para ela ampliar só por ampliar, ela tem que levar um todo junto, o pacote completo, para que esse serviço seja sustentável também, né, na empresa. Sim, quando a gente fala de receita, a gente trabalha em 3 camadas, né? A parte de marketing, a parte de vendas e a parte de sucesso do cliente. Essas 3 áreas são muito conectadas, que a gente chama de arquitetura de receita. Tem um cargo que está muito em alta que chama CRO, né? Que é o diretor que vai olhar para essas 3 frentes para que justamente a área de receita da empresa seja integrada. Porque se só vendas pensa na receita, mas essas outras áreas não, e aí às vezes tem métricas que são muito distantes das métricas de vendas, a gente não obtém o sucesso que a gente precisa. Essas 3 áreas precisam trabalhar em conjunto para que o cliente ele entre, ele compre o produto que seja ideal naquele momento e para que ele mantenha o relacionamento e cresça a receita dentro da própria empresa depois e para que principalmente ele não saia. Como vocês ajudam o empreendedor, o dono do negócio, a dona do negócio, a entender qual é a dor que ela vai atender, para conseguir apostar naquele produto, direcionar aquele produto e também entregar para os potenciais clientes? Quando uma empresa já tem uma base consolidada de clientes, a gente pode olhar para os próprios clientes da base e em quais deles a gente gera mais valor. E a gente faz alguma segmentação. Essa segmentação nem sempre precisa ser por mercado. Então, por exemplo, não precisa focar em construção civil, ela pode ser feita por outros fatores também, faturamento, número de funcionários, vai depender muito de cada negócio. Quando uma empresa ela não tem ainda uma base consolidada, ela ainda tem poucos clientes e vai trabalhar para aumentar esse volume de uma forma mais massiva nesse momento, a gente precisa entender qual tipo de cliente que ela quer atingir e até quanto que ela está disposta a gastar para isso. Porque
quanto maior é o nível de consciência do cliente sobre determinado produto, o cliente ele é mais fácil de converter, mas mais exigente também. Quão menor é o nível de consciência, a gente precisa educar mais esse mercado até que ele seja um cliente. E aí depois ele se fideliza, mas é um mercado que é mais difícil de converter. Então tudo vai depender muito da estratégia da empresa. Um grande exemplo disso é a Hotmart, que atuou há muitos anos atrás, começou no Brasil com marketing digital e foi uma estratégia que na época era um oceano azul. Mas para que as pessoas entendessem o que era marketing digital, a Hotmart teve que investir muito em educação, conhecimento, para que as pessoas entendessem primeiro o que era marketing digital, para aí depois contratarem a Hotmart. Mas nem sempre essa vai ser a estratégia, porque se você já tem concorrentes e tudo mais, você precisa se posicionar da maneira correta. E aí, nisso eu enxergo um grande desafio, porque muitas vezes, quando a pessoa está no início, ela pensa que abrir mão de um tipo de cliente vai ser perder oportunidades também. Mas muitas vezes, quando você deixa de focar, você desacelera muito o seu crescimento por conta disso. Falar com todos é falar com ninguém também, né? Exato. Vale mais focar nos potenciais clientes, entender o perfil, né? Para conseguir apostar também nesse aumento das vendas, nesse aumento da receita, aliado também sempre à tecnologia, né, Ana? Exatamente. Quando a empresa, por exemplo, você até perguntou o que que a gente diagnostica no início, o que que a gente, por onde a gente vai começar. Quando a empresa já é maior, ela tem um volume de vendas considerável, a gente não vai olhar tanto para isso, para essa parte de proposta de valor. Se tiver tudo alinhado, a gente já vai para uma parte mais de automação, que é melhorar a eficiência com aquilo que se tem. Muitas vezes a empresa precisa entender se o que ela precisa naquele momento é um processo, é uma nova contratação ou uma ferramenta. Então, entender qual é esse time, é só a experiência mesmo que pode dizer, e a gente consegue melhorar muitos graus de produtividade da equipe quando a gente foca na solução correta. Tá certo. Muito obrigada, Ana, pela sua participação na nossa websérie. Bons negócios para você. Que Obrigada. muitas empreendedoras e empreendedores, né, consigam entender qual é o seu público, o seu nicho e a dor que eles precisam atender, porque onde tem dor tem oportunidade, né? Tem solução e tem venda. Obrigada, Ana. Eu que agradeço, Sibeli, foi um prazer falar com você. E a gente se encontra no próximo episódio aqui na nossa websérie Delas Convida. Até mais.